Você é uma dessas pessoas que gostaria de fazer uma oração longa, só que depois que você orou 10 minutos, parece que você já não tem mais o que falar, não tem mais o que orar, não é? E você queria orar mais, mas às vezes parece que te falta vocabulário? Bom, se você é uma dessas pessoas, esse vídeo é para você e eu vou te ensinar como que você ora no mínimo 1 hora de uma maneira simples. Vamos lá? Olá, eu sou o pastor Rodrigo Agripino e estou muito feliz com você estar comigo aqui hoje. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E sim, eu quero te ensinar hoje um método para que você consiga fazer uma oração além de 1 hora, ou pelo menos de 1 hora. Bom, existem muitos métodos que é possível você atingir esse tipo de tempo de oração, tá? Existe um método que é o que eu quero dividir com vocês hoje, que é o método do tabernáculo. Você já ouviu falar no método do tabernáculo? Ou você sabe o que é um tabernáculo? Bom, deixa eu explicar primeiro rapidamente o que é o tabernáculo, né? Bom, o tabernáculo de Moisés, ele foi algo que o próprio Deus pediu para que Moisés construísse entre o povo hebreu, para que Deus pudesse estar com eles, né? Nos seus acampamentos ali. Naquela época, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo, mas Deus queria ter um lugar para que ele estivesse no meio do seu povo, vamos dizer assim. Então Deus ele instrui Moisés para que Moisés construa um tabernáculo, tá? Que na verdade ele era nada mais, nada menos do que uma tenda. Era uma tenda, na verdade, colocada em um lugar, tá? Então funcionava assim, a parte de fora da tenda, que era chamado de átrio ali, ele tinha um lugar onde o sacerdote sacrificava o animal, ele sacrificava ele num altar ali de bronze. Depois que ele sacrificava o animal, ele ia para a pia de bronze, lavava as suas mãos, né? E ele entrava então ali na primeira parte do tabernáculo, que era chamado ali de santo lugar. Nesse santo lugar havia ali um candelabro de 7 velas que tinham que permanecer sempre acesas, havia uma mesa dos pães, né? E havia um altar de incenso. E ali o sacerdote fazia algumas orações, tinha algumas coisas que não vou entrar no detalhe, que ele fazia ali, e depois que ele cumpria essa etapa, ele entrava para a parte mais importante do tabernáculo, que era dividido por uma cortina, ou um véu, que ficava ali a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança ficava ali nesse último lugar ali, e esse lugar era chamado de Santo dos Santos, tá? Então, havia toda uma etapa que o sacerdote ele fazia até ele chegar no Santo dos Santos, aonde era o lugar que a manifestação maior de Deus estava, porque Deus habitava dentro dessa Arca da Aliança. Tudo bem? Agora, qual que é esse método de oração do tabernáculo? Não sei se você já ouviu falar no pastor Paul Yang Cho. Na verdade, ele também, acho que ele é mais conhecido como hoje David Yang Cho, né? Esse pastor, ele morreu, né, no dia 14 de setembro de 2021, mas ele é o pastor da maior igreja da Coreia do Sul, na verdade, a maior igreja do mundo, tá? Com, se eu não me engano, cerca de 830 mil membros, né, até registrado ali no Wikipedia. E esse pastor, ele é um pastor de muita oração. E ele ensinava orações, ele tem livros excelentes, inclusive esse método, né, eu aprendi com ele há muitos anos atrás, lendo um livro chamado A Quarta Dimensão. Te recomendo a você ler esse livro dele, né, se você quiser se aprofundar mais em oração. E ali, esse pastor, então, ele ensina que o melhor método para essa corrida de oração seria o método do tabernáculo, não é? Porque, como eu disse anteriormente, o sacerdote ele passava por todos esses itens que eu citei para vocês, e tinha um ritual, tinha algo que ele fazia em cada parte, para que então ele se achegasse ali na presença de Deus, que era derramada através da Arca da Aliança, que o próprio Deus havia dito para colocar ali no Santo dos Santos, né? Mas, sem mais delongas, qual é esse método, né? Bom, então, se você quiser anotar ou quiser voltar esse vídeo depois, fique à vontade. Mas vamos lá. Primeira coisa, nós temos que passar pelo altar de bronze, tá? O altar de bronze, que é o lugar da confissão.
O altar de bronze, como eu disse, era o lugar que os sacerdotes sacrificavam um animal que seria aquele que iria expiar o pecado da pessoa que estava em oração e pedindo oração, tá? Para nós, o que é esse altar de bronze? Para nós, ele é a cruz de Cristo. Então, quando você for fazer uma oração, a primeira coisa que você vai fazer é você vai até a cruz de Cristo. Você se ajoelha ou fica de pé, enfim, como você achar que é o melhor para você, mas você vai confessar os seus pecados ali na cruz de Cristo. Então, você começa a declarar tudo aquilo que você tem vivido, né? Suas dificuldades, as tentações que você caiu, as raivas das pessoas que você tem. Enfim, você começa ali a declarar as suas orações, né, a pedir perdão, né, se você ofendeu alguém. E você passa ali, né, nessa cruz, pelo menos, pessoal, vamos colocar aí, pelo menos 10 minutos ali que você gasta investindo nesse tipo de oração na cruz, que é o altar de bronze. Saindo do altar de bronze, você vai para a pia de bronze, né? Que é o lugar da santificação. É o lugar ali que o sacerdote lavava ali as suas mãos. Então ali você vai começar a pedir para mudança de caráter específico. Por exemplo, ali você ora, Senhor, eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe, eu quero ser um melhor profissional, uma melhor profissional, eu quero ser um melhor cristão, eu quero ter uma transformação, eu quero ser um discernimento do certo e do errado. Me ajuda a entender. Então, nessa hora, você vai estar se santificando, você vai estar nessa hora pedindo para que tudo aquilo que é do velho homem de você saia de você. Você se arrependeu antes, você deixou para trás seus pecados, agora você está orando por uma transformação. E ali você passa então mais uns 10 minutinhos ali nesse lugar da pia de bronze. Aí depois o sacerdote ele saía do átrio, que era a parte de fora, né? Ele vai entrar agora no tabernáculo, ele vai entrar ali no santo lugar ali. E ali, o primeiro item dali é o candelabro, né? O que o candelabro vai representar para nós? Ele vai representar o Espírito Santo com as suas 7 lâmpadas, que o Espírito Santo é o que traz a luz, né? O Espírito Santo é o que clareia toda essa questão. Então ali você vai começar, se você de repente ora em línguas, ali você vai estar orando em línguas, mas isso não é necessário caso você não ore em línguas, né? Não é uma prática, mas enfim, você entra na presença do Espírito Santo, ali você vai pedir sabedoria, você vai pedir que o Espírito Santo te visite, você vai pedir que o Espírito Santo te dê clareza, te dê direção, você vai clamar ali para que Deus revele a sua palavra a você, você vai clamar por dons espirituais, né? Ali você vai pedir que o Espírito Santo te enche, te guie, não se afaste de você. E a sua oração ali é com o Espírito Santo. Ali você vai tratar com o Espírito Santo, né? Você tratou ali com Jesus na cruz, reconheceu Jesus e está lá no comecinho. Agora você está orando com o Espírito Santo, tá? E ali você fica ali mais ou menos ali, às vezes, até 15 minutos, né? Porque é o momento que às vezes o Espírito vai tomar você, ali você vai se sentir, talvez você vai chorar, enfim, eu não tenho como dizer como cada um ele vai passar por esse momento, mas ali pelo menos 15 minutos. Então percebam aqui que a gente já passou mais ou menos ali 35 minutos de oração, entre 30 a 35 minutos de oração. Aí depois você vai para a mesa dos pães, né? Para nós significa ali que Jesus é o pão vivo, né? Que ele desceu dos céus, né? Então o pão é o que te alimenta e a palavra te alimenta. Nessa hora, né? Você pode estar ali, você pode pegar a sua Bíblia, você pode ler algum texto, sabe? De repente você abre ali, se você nunca fez isso, comece ali no livro de João ou no livro de Atos, né? Comece ali em Salmos, enfim, comece ali em alguns livros mais corriqueiros que as pessoas mais leem, para que você leia e ali, como você já passou, se arrependeu, lavou as mãos, teve um contato com o Espírito, nessa hora, Deus ele vai te revelar a palavra. Nessa hora que você vai ler a palavra e ele vai começar a te dar alguns insights, né? Algumas visões, não visões espirituais, mas algum melhor entendimento da palavra. E ali você investe, lê ali 5 minutos da palavra pelo menos, né? Para que você tenha essa comunhão com o Senhor. E depois você vai para o altar do incenso, né? O incenso, né? A palavra do Senhor diz que o incenso era queimado para que o Senhor recebesse as orações. E hoje as nossas orações são o incenso do Senhor, né? Então nesse momento é o momento que você vai orar ali e você vai clamar ao Senhor por coisas mais específicas, né? Então ali você pode, por exemplo, entrar nesse lugar louvando o Senhor,
né? De repente você já estava com o louvor tocando desde o começo, você canta ali, entra cantando na presença do Senhor, e ali é a hora que você vai interceder mesmo. E você vai interceder ali por sua família, vai interceder pelos seus amigos, vai interceder pelo seu trabalho, você vai colocar as pessoas que precisam de cura, de restauração, todas aquelas pessoas que Deus incomodar você para orar, é ali que você ora, é ali que você ora por você também. Você pede as coisas que você tem que pedir, é neste momento, né? E ali, né, pelo menos uns 10 minutos você vai acabar gastando ali, investindo ali em oração, se não para muito mais, né? Eu, por exemplo, quando eu estou nesse momento, tem vezes que só nesse momento eu fico 1 hora, só aqui, fora o resto que eu já passei por antes, né? Mas aqui, como nós estamos em 1 hora, então coloca ali uma meta, um tempo de pelo menos uns 10 minutos ali para você, para que você fique aqui nesse tempo. E a última estação, o último lugar é o Santo dos Santos. Aqui é o lugar da maior intimidade, pessoal. Depois que você orou por tudo, é o lugar que você está entrando ali na presença, não que você não estava antes, mas ali você vai entrar diante do Altíssimo. Né? Ali onde você vai se ajoelhar, ali onde você vai derramar suas lágrimas. É ali onde o Espírito já vai estar tão firme e forte com você que ele vai te pôr pensamentos e sentimentos para você entregar ali a Deus. Ali onde você ouve o que Deus quer de você. Ali onde você pergunta, Senhor, eu falei até agora, Senhor, eu quero te ouvir. Ali vai estar um louvor tocando, de repente um louvor instrumental, né? E ali Deus ele vai começar a trabalhar com você. E aqui, pessoal, aqui não tem tempo específico. Aqui pode ser 10, 20, 30, o tempo que você entender que tem que ficar em Deus. Amém, pessoal? Então aqui nós estamos vendo, pessoal, que já foi, só nessa corrida, já deu mais de 1 hora. Né? E eu quero desafiar você a praticar isso, a praticar o seu tempo de oração. Tudo bem, pessoal? E isso é importante para quê? Para que você tenha comunhão com Deus, né? Aquele que não tem comunhão com Deus, aquele que não caminha com Deus, que não tem tempo de oração com Ele, então você fica suscetível a não ouvir a Deus, né? A não caminhar com Deus, né? E tudo mais, né? Então aqui, pessoal, é só um método, tá bom? Para você que quer orar 1 hora. De repente, mesmo nesse método para você é muito longo, diminua ele, né? Faça ele com menos tempo, né? Mas o importante é você ore. O último conselho que eu te dou aqui é assim, não fique ali com o seu celular, né? E olhando o tempo, né? Puxa, 10 minutos, vou começar 9, vou parar 9:10. Acabou, né? Porque aí você vai estar orando preocupado com o horário. Não se preocupe com o horário, mas aprenda o método. E depois, nesse método, quando você orar tudo aí, depois você ora com o tempo que você orou, né? Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Fico por aqui. Eu espero ter te ajudado a te responder essa pergunta, tá? Se você gostou, se valeu para você, põe nos comentários, faça suas perguntas, curta este vídeo, curta o canal, encaminhe para seus amigos aí e oro para que você tenha um excelente tempo de oração aí. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Vejo vocês muito em breve.